E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Turma, vamos conversar um pouquinho hoje sobre Feira do Rolo? Sim, lembra que nos primeiros vídeos do canal eu falo muito assim, fui na feira, voltei da feira, tal, e ficou faltando explicar um pouquinho o que é essas feiras do rolo, para que serve, como foram montadas, etc, etc, tá bom? Vamos tentar encontrar um foco aqui que amarre tudo isso, e eu mostro também algumas aquisições, faço algumas ponderações e deixo na área de comentários um espaço para vocês perguntarem ou escreverem o que vocês acharem melhor, né? Não deixe de compartilhar o vídeo, de dar o like, tá bom? É assim, sempre aos domingos de manhã, eu costumava ir nas feiras do rolo do Bexiga e de Rude Ramos, né? E acompanhando um amigo que trabalha com venda de objetos usados no Mercado Livre, na Shopee, etc. Então esse amigo faz o quê? Ele compra as coisas para revender. E ele me chamava, não queria ir sozinho, eu acordava bem cedinho, porque normalmente eu saía de casa aqui, saía, estou usando esse verbo no passado, mas ainda está valendo, né? A gente sai de casa por volta das 6 da manhã, para chegar lá no Bexiga e em Rude Ramos, são duas feiras que eu queria comentar. Primeiro a do Bexiga, a gente chega lá no Bexiga por volta das 6:30 da manhã, por aí assim. E quando a gente chega na rua 13 de Maio, tem a praça lá do Bexiga, pertinho da onde ainda funciona o Madame Satã. E lá ocorre o quê? Na praça é uma feira de antiguidades. Uma feira para gente com grana, onde é vendido pratarias, objetos de arte, quadros antigos, peças de artesanato e esculturas, joias, relógios. E no entorno da praça, ou seja, nas calçadas de todo aquele quarteirão de onde a praça está cravada, ocorre uma chamada Feira do Rolo. Esse nome está meio caindo por tabela, vamos dizer assim, está deixando de ser usado, porque se em algum momento houve o rolo você entende por troca, né? Feira da troca, troca essa caixa de discos por esse relógio Cuco. Eu troco uma sacola de livros por essa bola de futebol e esse par de chuteira, e assim por diante. Se isso aconteceu no passado, já há um bom tempo que não acontece mais. Hoje é uma feira de objetos usados, né? Alguns em estado precário, gente, infelizmente, né? Gente que vende as coisas para poder almoçar, né? E outros são seus colecionadores que estão se desprendendo de suas coleções e coloca lá os livros, os discos, os brinquedos, etc, 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 né? E é aí, nessa feira paralela, que circunda a feira principal, que é a feira do artesanato, das coisas mais caras, que a gente acha que importa para nós, né? Quando eu digo nós colecionadores, né? Essa feira do Bexiga existe há 40 anos, ela sempre teve um padrão assim meio de classe média, né? Ela não é frequentada pelo povão, mas depois do advento da internet e a possibilidade de todo mundo vender qualquer coisa pela internet, o que acontece é que essa feira começou a ser disputada por caçadores de oportunidades. Ou seja, meu amigo vai, olha o que importa para ele conseguir revender, enquanto isso eu estou olhando o que me interessa, que são os CDs, os livros, os cassetes, os DVDs, a fim de tentar achar alguma coisa barata ou que eu não tenho, né? Um dos dois, né? E o que eu não tenho é que o preço também não esteja muito caro. Normalmente não é caro. E isso faz com que a feira ocorra de duas formas. Existe uma pré-feira. O que seria isso? Se nós chegamos às 6:30 da manhã, a fim de tentar pegar antes das outras pessoas as chamadas barbadas, há entre os próprios lojistas, os revendedores ou as pessoas que estão expondo lá, uma feira antes da feira. Acredite se quiser. Tem gente que chega entre 4 e 5 horas da manhã
para comprar de outras pessoas o que ela vai vender daqui a algumas horas. Olha que coisa louca. O cara chega sem nada, mas com um pouquinho de dinheiro no bolso. Ele fala assim: eu vou comprar essa caixa de discos. Eu vou comprar aquela pilha de quadrinhos. Eu vou comprar esse par de tênis. Ele compra essas coisas, estende lá uma toalha no chão, alguma coisa, e coloca as coisas que ele acabou de arrematar para vender com lucro, né? Essa é a pré-feira, né? Quando a gente chega às 6 e pouco da manhã, já há pessoas que fizeram isso. E claro, há outras que compram de outras pessoas exatamente pelo próprio motivo que eu estou falando, por serem, além de vendedores, também colecionadores. Pois bem, nessa feira do Bexiga, que ocorre aos domingos de manhã, eu costumo ir assim uma média entre de 1 a 3 vezes por mês, né? De 1 a 3 vezes por mês, depende muito se eu sou convidado ou não, se meu amigo me chama ou não, porque às vezes ele não chama. Porque eu não gosto de dirigir em São Paulo, eu ainda não tenho essa. A gente vai ficando meio idoso, a gente vai ficando meio temeroso, né? De pôr o carro para funcionar em lugares mais longe, né? Mas tudo bem. E aí, quando a gente vai no Bexiga, a gente faz uma dobradinha, que é o quê? Na volta, por volta das 10 da manhã, por aí, a gente vai até Rude Ramos, na Via Anchieta, e vai na Feira do Rolo de Rude. Essa sim talvez possa ser chamada de Feira do Rolo, porque ela é bem mais popular. Há vídeos aqui no YouTube, você pode pesquisar como Feira do Rolo de Rude Ramos, você vai achar vídeos longos, né? Essa feira vende muita coisa usada, né? Apareceram umas pessoas vendendo passarinhos que já foram logo defenestradas, vamos dizer assim, porque se o Ibama chega lá, com a desculpa de não pode vender animal silvestre, eles podem fechar a feira toda, né? Então, essas pessoas que tentaram vender os pássaros já foram convidadas a se retirar, né? E nessa feira do rolo de Rude Ramos, você acha muita coisa. Queria mostrar primeiro as aquisições feitas no último domingo, na Feira do Bexiga. Embora possa parecer meio assim, o cara está se dando uma de bom, mostrando. Não, não é nada disso. A intenção desses vídeos de aquisições é mostrar o que você pode achar nessas feiras, né? O que ela tem e coisas que você fala assim, puxa, eu nem sabia que isso existia. O Alexandre mostrou tal, né? Aqui, algumas aquisições feitas lá no Bexiga no último domingo, por um rapaz que ocupa uma esquininha, né? Ele fica na esquina das costas do Madame Satã, né? Lembrando que a feira ela circunda a praça. Aqui a gente começa uma coletânea do The Mission, né? Vou tentar fazer esse vídeo não ficar muito longo. Uma coletânea do The Mission, lançada acho que na década de 90. Tem 18 músicas. Aqui uma banda que eu não conhecia, na verdade é um cantor com uma banda, Rocker T e Version City Rockers. Isso aqui é o chamado ska punk, né? Ska tracinho punk. É aquele movimento que surgiu, acho que se não me engano, na Inglaterra, nos anos 80, que misturava o pessoal do punk rock com a turma do ska, que ocupava os mesmos espaços físicos. Eles davam shows nas mesmas casas de espetáculo. E aí foi criando um estilo, né? Em alguns momentos, talvez o The Clash flertou com esse chamado ska punk. Aqui uma grande aquisição do dia, eu diria, o Mighty Boston's Question in the Answers. Perguntas e respostas. Esse é o melhor álbum dessa banda. Eu não sei se eu chamaria de hardcore ska ou de ska punk, né? Acho que seria melhor ska punk para a gente definir esse tipo de som. Foi uma cena que aconteceu. Essa banda é de Boston. Na Inglaterra houve uma cena. E na década de 90, a reboque daquela banda chamada Sublime, do próprio No Doubt em algum momento, essa história de fazer um punk com metais, com sopros, com saxofone, acaba ganhando a mídia, é emplacado um ou outro hit de alguma dessas bandas, e uma pequena cena se forma em torno de bandas como essa, o Mighty Boston's. Achei também um CD da Peaches,
da banda Peaches, uma cantora, banda não, uma cantora canadense, né? Vou ver se tem uma foto dela aqui. Uma cantora canadense que flerta com música eletrônica. Eu não sei, aqui tem uma espécie de um pôster. Música eletrônica da virada dos 90 para os 2000, de teor feminista, mas bem tocado, bem cantado, emplacou um hit. Esse é o principal álbum deles, ou delas, ou da banda, não saberia dizer. Chama Tissues of Peaches. Peaches é o nome da banda, tá bom? Aqui, um dos últimos trabalhos do New Model Army, ainda já no século XXI, talvez. The Love of Hopeless Causes. Preciso ouvir com calma. De acordo com a AllMusic, não é um disco ruim. Aqui, o start desse movimento que eu estou te falando, desse ska punk, desse tipo de coisa, a onda do ska, ela teve o nome de two-tone. As bandas do final da virada do 2000 do século XX para o século XXI, que é chamada a terceira onda do ska. Aqui nós temos o Special Beat. Special Beat pelo seguinte, havia os integrantes da banda Specials, uma banda de ska muito famosa, e o Beat, a banda Beat também, que emplacou alguns sucessos também na época do pós-punk. Integrantes das duas bandas se unem, tem também se não me engano, um cara da seção de metais, algo assim, do Fine Young Cannibals, eles se juntam nessa banda, Special Beat, ou seja, alguém do Special, alguém do Beat, juntam, vira a banda Special Beat. Eles lançam 3 álbuns ao vivo, 3 ou 4 álbuns ao vivo. Pode-se dizer que é uma banda projeto, já que eles não entram em estúdio. Eles se reúnem, fazem o show e transformam o show em CD. Esse é o primeiro deles, chamado Live. Tá? Eu não sei se é 79 ou 82, o ano disso aqui. Fica essa referência. Ainda, caindo tudo, como todos os nossos vídeos, sempre cai. Aqui o Squirrel Nut Zippers. Não sei se a pronúncia é bem essa. Squirrel Nut Zippers. É o primeiro álbum de uma banda americana que faz algo que eu poderia chamar o quê? New Jazz Orleans, algo assim. Eles recuperam aquele jazz de Nova Orleans, aquele som meio Dr. John, né? Só que com uma roupagem nova. Se fôssemos tentar encontrar uma referência, eu diria que eles parecem um pouco aquele projeto que tem no YouTube de um canal chamado Postmodern Jukebox. Vocês conhecem o Postmodern Jukebox? É um pessoal que eles ficam revisitando clássicos do passado com uma roupagem nova, assim, meio tipo século XXI. Dá muito certo. É o que essa banda faz, tá? Uma mistura de estilos, mas sempre remetendo a algo muito longínquo, assim, anos 40, coisa do tipo. São americanos, certo? Aqui um CDR do Germano Matias, ele fazendo um tributo ao Caco Velho. Caco Velho foi um sambista dos primeiros anos do samba, né? Anos 40, anos 30. E aqui o sambista paulista Germano Matias faz um tributo a ele. Isso aqui é um CDR, tá? Comprei também um CD do Jay-Z, o Black Album, que ao lado daquele Blueprint é considerado os 2 melhores álbuns do Jay-Z, o rapper. Um dos primeiros trabalhos dos Misfits, a banda punk americana, a banda do Glenn Danzig, né? Aqui, uma grata surpresa, que é a volta do projeto Headhunters. O Herbie Hancock lança uma pérola do jazz funk chamado Headhunters, nos anos 70, e no ano 2000 ele reúne a turma novamente, todo mundo que tocou naquele disco, para fazer um trabalho novo, a mesma turma. Quem é a turma? É o Bill Summers na percussão, o Bernie Maupin no saxofone, o Paul Jackson no baixo e o Mike Clark na outra bateria.
E claro, um monte de convidados. E esse Headhunters, o retorno do Headhunters, ele não perde em nada daquele clássico do jazz funk dos anos 70, a banda do Herbie Hancock, tá bom? Muito legal isso aqui, viu? Uma capa meio com discos voadores, tudo que a gente gosta. Olha aqui que bacana. Aqui a trilha sonora do filme Abaixo de Zero. Abaixo de Zero foi um livro do escritor Bret Easton Ellis, que ganhou o título aqui no Brasil de Abaixo de Zero, que foi a melhor radiografia do que a gente chama de geração Yuppie, né? Aqueles caras que apostavam na bolsa, ficavam ricos antes dos 30 anos, a vida perdia um pouco de sentido porque tudo era ganhar dinheiro, eles dissolviam esse sucesso em sexo, drogas e rock and roll na Califórnia, aquela coisa das piscinas vazias, gente se injetando de heroína, aquelas coisas malucas, transformado num filme, que é o filme do livro, e aqui o disco do filme. Todo um pacote, né? Quem é que toca nesse álbum aqui da trilha sonora? A gente tem o Aerosmith, o Poison, o LL Cool J, o Glenn Danzig, que eu acabei de falar agora, o Public Enemy, o Slayer, com uma versão sensacional de Nagada da Vida, do Iron Butterfly, a Joan Jett, as Bangles, entre outros artistas, tá bom? Curioso, é legal também tentar achar esse filme, não sei se tem no YouTube. O filme, apesar de ser aqueles filmes meio, hoje em dia, meio retrô, assim, né? As mulheres com ombreiras, os caras com os mullets, conta uma história bem interessante. Aqui um EP do Smashing Pumpkins, sucedeu o álbum de estreia, é o tal do Lou, 4 faixas, tá? Pode-se dizer o segundo álbum deles. Vocês já ouviram falar no Howard Stern? Howard Stern é um radialista norte-americano que é considerado o rei da baixaria. Por quê? Ele fica falando muito de sexo. Só que assim, ele fazia no rádio o que hoje a gente ouve e assiste no YouTube, que é o quê? Aqueles podcasts longos, aquelas entrevistas de 2, 3 horas. Só que o Howard Stern fazia isso com atrizes pornô, né? Pessoal ligado à indústria do sexo. O programa dele sempre foi recheado de palavrões, programa radiofônico. E aí alguém transforma a história da vida dele, desse sucesso que ele fez nos anos 90, num filme chamado Howard Stern, Private Parts, ou seja, Festas Particulares. No Brasil esse filme foi apelidado de O Rei da Baixaria. Se não me engano, saiu até em VHS aqui, né? Quem é que toca? Ted Nugent, Rob Zombie, Porno for Pyros, Marilyn Manson, Ozzy, Green Day, Ramones. Por que esse cast de roqueiros aqui? Porque o Howard Stern é fã de rock and roll, fã de heavy metal, né? Interessante, uma coletânea interessante de uma figura que talvez para nós brasileiros possa parecer desconhecida, lá fora teve muita repercussão, né? Através de algumas entrevistas dos programas deles, muitas revelações até políticas aconteceram. Lembrando que eles estão entrevistando o pessoal da noite, né? Da noite californiana, da noite nova-iorquina, né? E virava pauta para os jornais no dia seguinte. Interessante. Aqui uma banda que eu gosto muito, chamado TSOL, True Sons of Liberty. Eu prefiro o álbum, o Change Today, né? Um álbum anterior. Né? Aqui, nesse disco chamado Hit and Run, que também é legal, eles estão fazendo uma transição do punk para o heavy metal. Por que transição? Porque são uma das primeiras bandas punk norte-americanas. O TSOL é da gênese do punk norte-americano. Depois de um certo sucesso, aqui é um CD do meio da carreira deles, eles enveredam para uma tentativa de heavy metal. Não deu muito certo, mas como eles já tinham muitos fãs, o álbum meio que se sustentou em pé por algum momento, assim, vamos dizer, né? TSOL. E a última aquisição dessa feira do Rolo do Bexiga foi um CDzinho pirata do Office 2003, porque eu estou tentando montar uma CPU só para rodar programas antigos, né? Tem um monte de
CDR e de CD de programas que não abrem mais nas novas versões do Windows. Até meu Word está desatualizado. E aí eu achei um Office piratinha, né? 2003. Eu pensei, R$1. Opa, então daqui. Aí eu catei esse Office 2003, tá? Isso foi as aquisições da Feira do Rolo do Bexiga. Já na Feira do Rolo de Rude Ramos, essa sacolinha aqui, que acontece após a Feira do Bexiga, na verdade acontece simultaneamente, né? Porque as pessoas também vão lá, sediando o mesmo esquema. Tudo que eu falei para o Bexiga eu repito aqui. Rude Ramos, beira da rodovia Anchieta, próximo da faculdade Anhangabaú, lá, faculdade Anhangabaú, Anhanguera, falando besteira. Faculdade Anhanguera, nas costas da faculdade Anhanguera, você já vai encontrar a via Anchieta, literalmente nas costas da Anhanguera, naquela avenida, onde é uma espécie de galpão de várias indústrias, várias empresas, entrada e saída de caminhões, rua que não tem ninguém morando, rua estritamente industrial, vamos dizer assim. Aos domingos de manhã rola uma feira do rolo. Essa sim a gente pode usar a palavra rolo porque há mesmo troca de mercadorias. Essa feira é bem popular, é uma feira que atrai pessoas de menor poder aquisitivo e ao mesmo tempo você se surpreende porque as pessoas vendem coisas que elas não sabem muito bem o que é, né? Eu arrematei aqui alguns CDs, vou mostrar para vocês rapidinho, para o vídeo não ficar uma longa-metragem, né? E por quê? Porque quando vai chegando meio-dia, as pessoas querem voltar para casa para almoçar. Quando digo as pessoas, estou dizendo os vendedores, que estão lá desde as 5 da manhã. E muitas vezes essas pessoas não venderam nada. 10, 10 e meia, 11 horas da manhã e os caras não conseguiram vender. Aí os preços que já estão baixos vão despencando, né? Eu até brinco com esse meu amigo que às vezes me leva lá, que a melhor compra que eu fiz nos últimos anos indo nessa feira foi quando eu comprei 20 abacates por R$5. O cara tinha enchido um caminhão não, a traseira de um carro com vários abacates, ele não estava conseguindo vender, e ele falou assim, pega aí, quando você conseguir aí, me dá R$5, eu dei R$10 pro cara, e voltei com 2 sacolas cheias de abacate, né? Até hoje virou uma espécie de piada interna entre nós. Aqui o CD do John Hicks, música para Kay of Clark. Esse John Hicks é um pianista que está secundado pelo Duane Dolphin no baixo e Cecil Brooks III na bateria. É jazz, tá? Jazz dos anos 90, vamos dizer assim. Teria que saber quem é esse John Hicks. Aqui o trompetista Freddie Hubbard, um trabalho do final dos anos 60, chamado Backlash. Esse disco saiu em vinil do Brasil. Aqui nós temos 6 faixas. É aquele jazz já indo para os anos 70, né? Teria que ouvir com calma para explicar melhor também. Aqui o trio do Bud Powell, pianista, famoso pianista, com 2 álbuns. Aqui a gente tem um trabalho de 56 e outro de 57, acho que é isso. Ou 58, 59, para eu checar. The Time Was Bud Powell Trio, tá bom? Já deve ter visto essa capa. Isso também saiu em vinil no Brasil. Aqui a cantora Carmen McRae cantando canções da Billie Holiday. O álbum chama Carmen McRae canta Lover Man e outras canções clássicas de Billie Holiday. Isso aqui é 1961, se não me engano. Jazz cantado, ao estilo da Billie Holiday. Aqui uma cantora que eu não conheço, chamada Trencha. Vocês conhecem a Trencha? Não sei quem é, precisaria pesquisar. Aqui é um songbook dela com a orquestra com a Metrópole Orchestra cantando Burt Bacharach, tributo ao Burt Bacharach, certo? Uma coletânea genérica do B.B. King, lançado no final dos anos 80.
A trilha sonora dos Reis do Mambo, o filme, e com Los Lobos, com Benny Moré, Tito Puente, Célia Cruz e aquele pessoal da música cubana. Aqui, o Harry Connick Jr., que em algum momento foi chamado como o novo Frank Sinatra, costurando a trilha sonora do filme When Harry Met Sally. Não lembro a tradução para português desse filme. Um CD do Luiz Gonzaga, de um álbum da virada dos anos 50 para os 60, Quadrilhas e Marchinhas Juninas, título autoexplicativo, do pai do Baião, rei do Baião. Aqui o encontro do saxofonista Roberto Sion com o acordeonista Toninho Ferragutti. Quase um jazz brasileiro também isso aqui. É um álbum chamado Oferenda, acho que de 96. Bonito isso aqui, hein? Aqui um violonista de jazz que grava pela Verve, chamado Mark Whitfield. Que acho que também é década de 90. Com o Tony Flanagan no piano, o David Holland no baixo e o Al Foster na bateria. Então, é um quarteto, certo? Aqui o Herb Ellis e o Red Mitchell, Dogging Around, o selo Concorde Jazz, que acho que é 89. Interessante também. Que é um trio, deixa eu ver. Guitarra, baixo e vocal. Não, é um dueto. É isso mesmo. Ao vivo em Loa, L-O-A. É o Herb Ellis na guitarra e o Red Mitchell no baixo e no vocal. Interessante isso aqui, hein? Duas pessoas botando para quebrar aqui. Um álbum do Frank Sinatra, onde ele canta Cole Porter, tipo um songbook do Cole Porter. E os dois últimos. Aqui eu tenho o Buena Vista Social Club, recuperando músicas e convidando o Manuel Guadiro Mirabal, que eu não sei quem é, teria que pesquisar. Capa bonita, ó. Um digipack. Aqueles desenhos que remetem aos anos 60, não sei o que, tem algo de easy listening aqui, interessante, tá? Buena Vista Social Club apresenta Manuel Guadiro Mirabal, da gravadora MCD. E o último, Pavel Sparkle, acho que é isso a tradução, S-P-O-R-C-L, Sparkle, Pavel Sparkle, Gypsy Way, ao modo cigano, seria isso? Gravadora Supraphon, onde esse cara tocando violino, ele é um violinista tcheco. Ele toca repertório do Bach, do Brahms e de outros compositores clássicos e algumas músicas da cultura cigana, né? Tem que pesquisar tudo isso direitinho. Tudo isso é preço de banana, tá? Nada foi caro aqui nesses CDs que eu estou mostrando. Por que mostrar isso? Isso não é uma coisa... Ai, olha que legal, que grande compra que eu fiz. Não é nada disso. Isso é para mostrar o seguinte, que se é difícil hoje comprar CDs, porque a indústria não fabrica mais, a indústria brasileira, né? Se não há lojas de CDs, se você não tem mais o mapping, se é difícil ficar indo e voltando toda hora para a galeria do rock, se os sebos de música mostram só o óbvio para nós, só apresenta as coisas que a gente já conhece, que a gente não, já tem ou não quer mais, ir em feiras como essa acabam mostrando para nós e nos oferecendo opções. É claro que Iron Maiden, Ramones, Rolling Stones, vai ser difícil você encontrar isso, porque os vendedores conhecem, né? Mas esse tipo de material que eles não têm noção do que é, e eles não estão também preocupados em descobrir, sempre sai barato, né? O que eu tenho para dizer é o seguinte, a notícia ruim de tudo isso é que o bazar da igreja de Aquirupita, que funcionava no domingo de manhã, não funciona mais. Parece que, inclusive, durante a semana tem vários dias que ele está fechado.
Não sei se foi fechado definitivamente. O que eu sei é que nas 4, 5 últimas vezes que eu fui no domingo de manhã, eu não encontrei mais aberto. E eu sempre comprei muita coisa barata lá, inclusive, principalmente, DVDs usados, né? Uma pena. Ah, mas está aberto durante a semana. Não tenho como ir da minha cidade até lá, no Bexiga, durante a semana, né? Seria um deslocamento muito complicado. Já na feira do rolo de Rude Ramos, o segredo é você apostar nos caras que não estão vendendo CD. Isso é uma coisa louca. O cara tem lá um monte de camiseta. O cara tem lá um monte de brinquedo. Aí tem uma caixinha no canto, tem lá uma pilhazinha de CDs. É lá que está o ouro, né? Porque como não é o foco principal do cara, é lá que você vai achar, por exemplo, esses CDs de jazz, né? No geral era isso que eu queria falar para vocês. Não deixem de conferir as outras feiras, os outros bazares também, né? Bazar de igreja, brechós, instituições espíritas, Casas André Luiz, o Meimei. Não há só o comércio virtual, o comércio físico ele existe. É que, diferentemente de antigamente, nós é que temos que encontrar esses pontos. Antes era só você ir no Mapping, na Mesbla, na Galeria do Rock, você voltava com a sua sacolinha. Hoje o negócio está mais complicado. É você que tem que fazer uma savana aí, fazer um mapinha, e perguntando para um, para outro, até chegar aonde está o ouro, né? Vamos dizer assim. O vídeo está ficando longo, vou parar por aqui. Esse era o recado que eu queria dizer, deixar para vocês, tá? Desculpe minha dicção aí, cada vez pior, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.